Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você é mulher ou tem alguma mulher perto de você, você precisa assistir essa live porque é sobre como a alimentação consegue otimizar a saúde hormonal de qualquer mulher. Isso é super importante, tem muitas pessoas que a gente sabe que a mulher, quando entra na menopausa, ou tá no climatério, ou seja, em vias de entrar na menopausa, já fica com todo um receio de, meu Deus, como que vai ser a minha transição hormonal? Vou ficar bem, vou ficar mal, como vai ser? E procura ajuda. E a primeira coisa que vem na cabeça é, preciso utilizar hormônios. Hoje você vai aprender que antes de pensar na parte hormonal, você já pode fazer muita coisa por meio da sua alimentação. Então é super importante você saber que existe uma relação entre a alimentação e saúde hormonal. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre como a alimentação, vou escrever aqui para todo mundo que estiver entrando saber o tema, como a alimentação otimiza. Eu vou até afirmar assim, a alimentação otimiza a saúde hormonal, tá? Vou colocar aqui, hormonal feminina, tá? Então aqui fixando as coisas. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Um beijo aqui para Adilane, para pro Luiz aqui. Para aqui com a Camila, para Clau, para Pri, boa noite para Fer, para Cíntia, para Renata, para Clarissa, para Cris, boa noite Ana, boa noite, aqui a Marci, Tiane, boa noite para o Jorge, para Josi, para Raíssa, para Nila, para Ariadne aqui, para Cecília, para Selma, Renata mandou aqui, boa noite doutor, boa noite querida, hoje marquei consulta com você. Oba, é bom, hein? Que legal, em breve iremos nos ver pessoalmente, muito, muito bom quando isso acontece. Tem muita gente que chega lá já toda empolgada, até por a gente faz tanta live, tanto encontro, né, e tanto isso, que às vezes parece que eu tô aí na casa de vocês, né, vocês permitem abrir a porta da casa de vocês, a gente fica bem íntimo, é muito bacana receber vocês também no Instituto e conseguir ajudar vocês a transformar suas vidas, muito legal mesmo. Boa noite para Dani, boa noite para Lorena, boa noite para Nice, para Clara, boa noite para Ju, para Karina, para Roberta, para Ceci, boa noite para Márcia, boa noite aqui pro pessoal que já me passou aqui, beleza, tá ótimo, o pessoal tá entrando também, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom pessoal, então vamos começar, que eu coloquei muita coisa aqui pra gente tá falando, e uma das coisas que a gente tá, quando a gente pensa na saúde hormonal, sempre pense nisso. Se você é uma pessoa que vai num local e a primeira coisa que a pessoa vê é seu hormônio tá baixo, eu vou te dar um hormônio, cuidado. Isso não é uma visão integrativa. Por quê? Porque hoje você vai ver que a saúde hormonal, ela depende de alguns pilares para estar otimizado. Ela depende, por exemplo, da sua saúde mitocondrial. A sua mitocôndria é quem produz energia. E ela, além de produzir energia, vou te dar mais uma informação, é nela que você tem a produção dos seus hormônios, como testosterona, estrogênio, progesterona, cortisol. É super importante. A gente precisa ter um intestino saudável para ter uma saúde hormonal adequada. Eu também vou te falar isso hoje. Você precisa ter um sistema imune adequado para que também seus hormônios sejam produzidos de forma eficiente. E você precisa ter um sistema de detox eficaz também para a saúde hormonal eficaz. Para sua saúde hormonal ter
uma otimização máxima, vamos dizer assim, você precisa entender que o hormônio ele tem que exercer a função dele, ele tem que ir na célula, encaixar num receptor, como se fosse uma chave fechadura mesmo. Igual encaixar, ele exerce a função. Então aqui a gente já tem um ponto muito importante. Não adianta você ficar dando hormônio em excesso se o receptor não está saudável. Ou seja, se a sua célula não está saudável, não adianta você ter hormônio. E às vezes as pessoas fazem isso. Usam hormônios sem entender esse processo. Às vezes também vem a produção hormonal baixa, e essa produção hormonal baixa se deve a tudo que eu acabei de falar para vocês, por exemplo, uma disfunção mitocondrial, uma saúde intestinal ruim, um sistema imune debilitado, enfim, um sistema de detox já sobrecarregado. Então, pessoal, a gente precisa aprender, e eu vou passar para vocês no final, quem ficar aqui até o final vai entender bem a alimentação que pode ajudar, sim, a você ter seus hormônios mais otimizados. Quando a gente está falando de hormônio, a gente está falando de todos os hormônios. Então, uma insulina mais baixa, um cortisol mais adequado, mais equilibrado. É o GH, que é produzido à noite, testosterona. Na mulher, a gente precisa também da progesterona, da testosterona, do estrogênio. Muitas vezes a gente confunde, né? Acha que a testosterona é para o homem. Não, testosterona está em maior quantidade para o homem, mas em quantidades adequadas para a mulher faz muito bem. E precisa ter essa noção dentro do tratamento. Bom, quando a gente está falando então desses 4 questões, o que eu preciso passar para vocês? A gente vai falar também, além do intestino, da mitocôndria, da parte de detox. Vamos começar com essa questão de aonde é produzido o hormônio e como é produzido o hormônio. Então, o hormônio, como eu falei para vocês, é produzido dentro da mitocôndria. Então, o que acontece dentro da mitocôndria? Você precisa entender que existe todo um mecanismo, uma cascata, que vai formar o hormônio em questão. Principalmente, aqui a gente está falando de hormônio esteroidal, tá? Então, a gente está falando de testosterona, estrogênio, progesterona, DEA, o cortisol, tá? Nessas questões, a mitocôndria tem que ser capaz de receber a matéria-prima, e a matéria-prima desses hormônios chama-se colesterol. Então, a primeira questão é você entender que sim, seus níveis de colesterol têm que estar adequados para você conseguir produzir hormônios. E o que a gente vê no dia a dia, hoje tem muita gente com mais consciência, mas ainda é visto medicações para baixar colesterol. E o colesterol está lá para você também produzir hormônio como testosterona, progesterona e estrogênio. Já recebi pacientes, por exemplo, que estavam com testosterona, mulher com testosterona baixa ou estrogênio, enfim, e foi ver estava usando hormônio para baixar o colesterol. Então a gente tem que ter essa visão, porque quando a gente tem a ideia de como que é formado o hormônio, fica mais fácil para a gente dar o próximo passo. Então eu preciso ter colesterol. Então é óbvio que a minha alimentação, por exemplo, não pode ser sem gordura. Não faz sentido. Ao mesmo tempo, eu tenho que ter, para esse colesterol ser captado pela mitocôndria e produzir os hormônios, você precisa ter níveis adequados de antioxidante. Um antioxidante, principalmente, vai ser o grande responsável por pegar esse colesterol e produzir em pregnenolona, que é a mãe dos hormônios, chamado glutationa. Você que me acompanha quando a gente fala de doenças autoimunes, eu falo desse antioxidante, porque a glutationa, se a gente colocasse em nível de excelência dos antioxidantes, ela com certeza estaria no topo. A glutationa ela é formada por 3 aminoácidos. Ela é formada pela glicina, pela glutamina e pela cisteína. Então esses 3 aminoácidos conseguem formar a glutationa. Dentro disso, então quando eu tenho níveis adequados de glutationa, eu permito a minha mitocôndria produzir hormônio.
E aí vem um ponto muito importante. À medida que a gente vai envelhecendo, a tendência é que sim, a gente aumente os níveis inflamatórios. Isso tende a diminuir a produção hormonal. Você entendeu o seguinte, o conceito de estresse oxidativo, porque eu vou falar daqui para frente eu vou falar sobre estresse oxidativo, você precisa saber. Quando você inflama o seu organismo, você gera inflamação, o seu corpo tem que combater essa inflamação. Para que você consiga combater essa inflamação, você produz antioxidante. Até aí tudo bem. Quando os radicais livres são produzidos em excesso e seu corpo não tem a capacidade de produzir a mesma quantidade de antioxidante, você gera como resultado o estresse oxidativo no seu corpo. Então, estresse oxidativo nada mais é do que o excesso de radicais livres em relação aos níveis de antioxidantes do seu corpo. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai envelhecendo, o seu nível a sua produção de radical livre aumenta e você tende a ter mais estresse oxidativo. Você consome mais seus antioxidantes, por isso que a gente começa a envelhecer, os órgãos envelhecem, enfim. Isso é importante, porque quando você tem pouca quantidade de glutationa ou quando você tem altos níveis de ácido araquidônico, você vai levar a um bloqueio do colesterol para dentro da mitocôndria. Então, por conta disso, em outras palavras, o que eu estou dizendo, quando você tem um maior estresse oxidativo, porque é o estresse oxidativo que gera aumento de ácido araquidônico, que é uma molécula inflamatória, e diminuição da glutationa, isso leva a um estresse oxidativo. E o estresse oxidativo bloqueia a mitocôndria de produzir hormônios esteroidais, ou reduz drasticamente. Poxa, então tá bom. Vamos já dar uma dica aqui para você que tá acompanhando até agora, e é super importante você estar nesse momento para você entender todo o processo. Como eu aumento o ácido araquidônico? Se você é uma pessoa que usa óleos vegetais inflamatórios, como óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, são óleos que aumentam o ácido araquidônico no seu organismo. E esse aumento de ácido araquidônico tem como consequência o bloqueio ou a redução da produção de hormônios esteroidais, testosterona, progesterona, estrogênio. Então, se você é mulher e quer melhorar a sua saúde hormonal, você já precisa fazer essa troca básica na sua casa. Não consuma esses óleos. Qual o melhor óleo para consumir? Azeite, óleo de abacate, óleo de coco. São os melhores. E por quê? Porque eles não produzem ácido araquidônico como os outros que eu acabei de falar para você. Com isso, você diminui a quantidade de ácido araquidônico. Obviamente que eu vejo muitas mulheres no instituto que quando eu vou discutir com a equipe de nutrição, a gente observa uma baixa ingestão de proteínas. E a baixa ingestão de proteínas leva a baixa quantidade de glutationa no seu organismo. Isso porque, como eu falei para vocês, a glutationa é formada pela glicina, pela glutamina e pela cisteína. Então a gente precisa comer alimentos proteicos para você também ter saúde hormonal. Isso é importante. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem cortisol baixo de manhã, você consome proteína pela manhã, você leva a um aumento do cortisol, o que faz você ficar mais atento, mais disposto para o seu dia a dia. Então isso é super válido. Às vezes você está com aquele cansaço de manhã e fala, nossa, Felipe, eu demoro para ligar durante o dia, eu tenho dificuldade em ter energia. Às vezes isso já pode estar acontecendo, obviamente, por conta da sua alimentação. E às vezes você vai lá, dosa o cortisol está baixo. E você, com uma mudança alimentar, já poderia fazer isso de forma adequada. Certo? Então, a alimentação é super importante. Eu vou te dar mais uma dica aqui também. Então, a gente falou dos óleos, agora você já sabe.
E a gente pode dosar sim no exame de sangue a glutationa, né? Não a glutationa em si, mas como estão os níveis dos meus antioxidantes. Eu estou oxidando muito ou oxidando pouco? A gente pode fazer a dosagem da gama GT. Você pode fazer avaliar seu exame. Se você tem um exame aí, você pode checar. Se a sua gama GT estiver acima de 18, você está produzindo mais radical livre que deveria e isso está consumindo seus níveis de glutationa. Isso é importante você saber. Por quê? Porque isso já mostra que a sua alimentação tem que mudar para fornecer mais antioxidantes. Óbvio que a suplementação, tudo pode ser feito, mas o foco hoje é a alimentação, então vou trazer bastante coisa alimentar. Outro ponto bem importante que diminui a glutationa: glúten e laticínio. Depois de tanto me escutar, vocês vão entender por que eu falo tanto da questão do glúten e dos laticínios. Por que tem que ser na exceção da exceção da exceção? Porque o glúten tem a gluteomorfina e a caseína tem a caseomorfina. Quando você vê, elas duas terminam em quê? Morfina. Tem várias questões, aumenta a ansiedade, diminui a produção de enzimas digestivas, mas o que ela interfere diretamente no que a gente está falando, que são os hormônios esteroidais? Ela diminui a captação de cisteína na célula. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês que a glutationa ela é feita pela cisteína, pela glutamina e a glicina? Então a cisteína é uma das matérias-primas que você precisa para produzir glutationa. E o glúten e a caseína diminuem essa captação pela célula, consequentemente os níveis de glutationa no seu corpo também tendem a diminuir. Então o que eu posso estar fazendo já de cara, se eu quero melhorar a saúde hormonal do meu corpo? Retirar glúten e laticínios e junto com isso trocar os óleos da minha casa para eu cozinhar ou para eu ingerir. Isso vai fazer toda a diferença já. Você vê que a gente está falando que só isso já vai fazer com que o seu corpo fique menos inflamado, tá bom? A gente tem que passar aqui também para um ponto super importante. Além a gente falou muito da questão mitocondrial, que eu falei com vocês. E a gente vai passar agora um pouquinho para a parte de detox. O fígado é super importante, o intestino também. Mas antes da gente pensar num detox, é super importante também a gente diminuir a quantidade de substâncias inflamatórias no organismo. Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, maquiagem de mulher tem vários metais tóxicos, mas sim, dentro da alimentação você também tem algumas toxinas que é importante você saber disso para evitar o consumo diário corriqueiro desses alimentos. O mercúrio, por exemplo, é um metal que a gente tem também, por exemplo, nas amálgamas, né? Então, a amálgama dentária, aquela substância prata que você vai ver no dente de muitas pessoas que tiveram cárie há um tempo no passado. O mercúrio, também presente nos alimentos, ele impede ele pode se ligar a um receptor e bloquear a ação hormonal. Ele pode também atuar no processo de interrompendo a produção hormonal, porque os metais tóxicos eles aumentam a quantidade de radical livre no organismo. Então isso é importante. Quando a gente está falando de hormônios, né? Obviamente que a gente está falando de alimentação, mas a alimentação também depende de onde você vai preparar o alimento. Então, se você tem dentro disso, entender o tipo de panela que você pode utilizar também é super interessante. Muitas pessoas me perguntam na caixinha de perguntas: qual panela é mais interessante para fazer um alimento, para cozinhar? Anota aí que eu vou te passar agora. A panela de vidro você pode estar utilizando, a panela de cerâmica, tá? Também você pode estar utilizando.
E a panela de ferro fundido também pode ser utilizado. Esses três. Não utilize panela que vai ter aí teflon, etc, tá bom? Cuidado com isso, isso é importante vocês saberem. Dentro da alimentação, aí a gente vai entender que o processo de detox é importante. Então, o atum, por exemplo, ele contém muito mercúrio, principalmente o enlatado. Tem também alumínio. Então, tome cuidado, evite. A tilápia e o salmão também são peixes que não são muito bons para você consumir diariamente. Tá? Se você consome peixe, é ótimo, é uma ótima ferramenta. Eu vou falar daqui a pouco sobre ele, sobre os peixes, né? Mas a gente tem que entender que tanto o salmão quanto a tilápia, eles têm uma substância chamada trimetilestânio, tá? Basicamente, essa substância, ela é uma substância que a gente chama de disruptor endócrino. E o que é disruptor endócrino? É uma substância que atua desequilibrando a produção hormonal. Então é importante, quais peixes eu posso estar consumindo para melhorar minha saúde hormonal? E por que é tão interessante isso? Porque os peixes que eu vou te falar, eles são ricos em ômega 3, além de ser uma parte proteica. Lembra que eu falei que a gente precisa de proteína para ter saúde hormonal? Então, além disso, o consumo de peixes também tem o ômega 3, que é super importante. Se a gente está falando, por exemplo, de saúde hormonal, eu não preciso só falar de testosterona, estrogênio e progesterona, mas o ômega 3 também diminui o efeito inflamatório e deletério que a insulina causa. Se eu consumo ômega 3 de forma adequada, isso vai me ajudar. Então o que eu posso fazer? Eu posso consumir anchova, sardinha, pescada, robalo, são peixes interessantes. E você pode reduzir o consumo de salmão, o consumo de atum. Isso vai fazer com que o seu organismo tenha mais saúde e consequentemente, quando você tem mais saúde, a saúde hormonal também é potencializada. Beleza? Dentro dessa parte de detox, a gente também tem que lembrar do própria forma de desintoxicar o corpo, que é o jejum intermitente. O jejum intermitente ele é uma ótima ferramenta para você utilizar. Isso porque, conforme a gente vai envelhecendo, a gente também vai reduzindo a quantidade das proteínas chamadas shock protein, né? São as chaperonas, basicamente. São as proteínas que estão relacionadas com a termogênese, com a queima de gordura também, etc. A gente vai diminuindo isso com o tempo. E o jejum, ele estimula essas heat shock proteins, né? Que chama HSP, como coloca aí como sigla. E como a gente pode estar fazendo o jejum? Poxa, se você já fizer 12 horas todo dia, já vai ajudar no processo de detox intestinal. E aí já vem um ponto, porque aí a gente está tirando os alimentos que são tóxicos, que têm toxinas, isso ajuda, e aí sim, o processo de detox, ele vai vir muito interessante. Por exemplo, eu vou precisar de selênio, posso consumir uma castanha do Pará. Nozes também tem vários benefícios, tem vitamina E, tem zinco também, super importante no processo de detox. A maçã tem o ácido málico, ajuda muito no fígado. Então eu vou estimular o processo de detox, mas eu tenho que também ajudar a saúde intestinal. E o intestino é importante para você entender, porque não adianta você ter, se você tem um intestino ruim, você vai reciclar muito mais, reabsorver muito mais hormônios, principalmente o estrogênio. O estrogênio precisa do intestino para ser eliminado. Porque se você tem um intestino que não está sendo bom, não está saudável, ele tende a absorver mais toxinas e mais hormônio. Então esse intestino ele precisa ser bem cuidado. Você precisa ter uma saúde adequada. E para que você tenha uma saúde intestinal adequada, e em termos até de saúde hormonal, a gente precisa ter, obviamente, boa flora intestinal.
Isso você vai conseguir se você tiver uma boa ingestão de legumes, uma boa ingestão de frutas, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês também algumas questões sobre isso. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, eu vou dar uma olhada no que vocês comentaram e aí a gente também são algumas dúvidas. Mas até aqui tudo bem? Tá, o ritmo tá bom, tá, ou tá tendo muita coisa que vocês não estão entendendo nada? Me passa um pouquinho o feedback de vocês também, até para dar continuidade. Deixa eu ver aqui. Ó, a Cleo perguntou aqui, ó, por que que o jejum dá náusea, enjoo e dor de cabeça? Toda vez que você faz o jejum, você está também estimulando o processo de detox. Se você está mais intoxicado, a tendência pode ser isso que você está relatando, tá bom? Normalmente uma das questões que eu recomendo é água com sal. Isso pode ajudar. O pessoal daqui, a Renata falou que tá ótimo. A Clara também tá ótimo, tá bom, beleza. Vamos lá. Então, vamos pegar o gancho aqui da Magna, que perguntou assim, o ômega 4 é uma boa indicação para suplementar? Quando a gente está falando de ômega 3, é super importante o que eu vou passar aqui para vocês, não vou falar marca em si, do que, tá? Ômega 3 tem que ter o selo de qualidade, tá? IFOS, IFOS, e esse selo de qualidade já nos permite ter um ômega 3 interessante. Ômega 3 a gente pode estar variando a dose de 2 a 5 gramas por dia e dependendo do estado inflamatório e também do consumo objetivo. Isso é super importante você saber. Então, além do consumo do peixe, a suplementação com ômega pode ser interessante. A Luciana perguntou assim, ó, eu não uso óleo em casa, não como esses peixes diariamente também. Minha parte hormonal está muito baixa em exames recentes que fiz. Além da mudança alimentar, tem algo que posso fazer? Tem muita coisa, Lu, tem muita coisa. Só que o foco hoje é a alimentação. A gente vai entender como a alimentação otimiza a saúde hormonal. Então, assim, tem que avaliar tudo isso, tem que fazer um processo de detox, tem que avaliar nível de sono, nível de exercício, estresse, seus exames de sangue como estão, tem várias questões. Isso daí a gente pode estar fazendo com uma avaliação para você no instituto, tá? Qualquer coisa a gente entra em contato com a minha equipe. Mas hoje a gente vai entender quanta coisa tem de alimentação. E pode ser que às vezes você consiga pegar algum gancho para ainda colocar na sua alimentação do dia a dia. A Gabi mandou aqui, água com limão em jejum ajuda a desintoxicar ou é mito? Olha, é uma ferramenta boa, mas você falar que eu vou usar para detox uma água, só um copinho d'água, não é tão interessante isso não, tá? Não é tão interessante acreditar nessa questão. Tá? Água com limão é super interessante, eu uso, recomendo, mas não é uma coisa que eu falo assim, ó, faça um detox no seu corpo, então tome água com limão. Não, mas é uma ferramenta que você pode sim fazer, por exemplo, de manhã cedo você pode consumir um shot com limão, cúrcuma, gengibre, isso vai ajudar, tá bom? A Renata perguntou aqui, como reduzir a homocisteína? A homocisteína você pode reduzir melhorando a sua alimentação, com certeza, porque os legumes e frutas que você consumir, além de melhorar a saúde intestinal, o que ajuda a reduzir a homocisteína, também é rico em complexo B. E o complexo B, principalmente B6, B9 e B12, ajuda a reduzir os níveis de homocisteína. Então, beleza, pessoal. Então, até agora a gente viu, eu já falei
da parte da panela, já falei aqui do glúten e da caseína, falei da glutationa, a gente entendeu como produz, falei muito da mitocôndria, tá? Falei dos peixes, falei do ômega, falei do jejum. E aí, vamos focar agora na parte final, a entender algumas questões. Como eu posso me alimentar melhor para minha saúde hormonal? Eu vi aqui alguém, a Cláudia, mandou assim, como emagrecer se tem resistência à insulina? Então, quando a gente está falando de alimentação que vai otimizar a saúde hormonal, isso envolve também melhorar a saúde hormonal como um todo, envolve também a melhora dos níveis de insulina. Por quê? Um nível de insulina mais alto ajuda o seu corpo a produzir menos hormônio, testosterona, estrogênio e progesterona. Por que isso acontece? Porque a insulina é um hormônio inflamatório. Então ela não pode ficar em alta durante o dia, porque isso vai estimular a quantidade de inflamação no organismo. E hoje você já aprendeu que inflamação, por exemplo, a insulina alta inflama. Essa inflamação vai fazer com que a mitocôndria não produza hormônio adequado, vai fazer com que a sua tireoide não produza T3 adequado. Então, se você tem uma insulina alta, você favorece sim o ganho de peso, porque além da insulina ajudar a formar mais gordura, ela também impede hormônios que vão te ajudar a emagrecer a serem produzidos e otimizados. Então, como que eu vou reduzir a insulina? O jejum vai ajudar. Se você já fizer um jejum de 16 horas, ou pode ser diariamente, eu não recomendo diariamente. Diariamente eu prefiro 12 horas. Mas 2, 3 vezes na semana, você já vai te ajudar. Se você fizer exercício físico, também vai ajudar a reduzir a insulina. Mas, se você tiver uma alimentação que você vai reduzir também a quantidade de carboidratos, principalmente o carboidrato simples no seu dia a dia, você vai conseguir reduzir essa insulina. E aí você vai melhorar a sensibilidade à ação da insulina. Olha só, quando a gente está então pensando numa alimentação, eu preciso de uma alimentação que a gente diz então low carb. É interessante? Porque eu diminuo os níveis de insulina e obviamente que com isso eu vou conseguir ter um resultado que eu estou buscando. Então, reduzindo os níveis de insulina, eu vou conseguir desinflamar meu organismo e vai melhorar minha saúde hormonal? Sim, por isso a dieta low carb é interessante. A low carb ela também tem quantidade de gordura adequada, que vai fazer com que todo o meu funcionamento hormonal seja otimizado. Eu posso usar a dieta do Mediterrâneo, também é super válida. E aí quando você vê a dieta do Mediterrâneo e a low carb, as duas vão ingerir gorduras de boa qualidade, o azeite, o abacate, linhaça, assim por diante. Vão ter proteínas de boa qualidade, vão ter frutas, legumes, enfim. Quando a gente está pensando em saúde hormonal, consumir 2 a 3 porções de frutas também é interessante. Dependendo do tipo, se você é uma pessoa que tem resistência insulínica, cuidado com o tipo de fruta, porque sim, o excesso de fruta, e principalmente frutas que vão ter uma carga glicêmica mais alta, isso pode piorar o seu quadro, então é importante você saber disso. E as frutas, principalmente as cítricas, a laranja, por exemplo, uma laranja você pode consumir, pode consumir acerola, são ricas em vitamina C, isso ajuda a desinflamar o organismo. Dentro das frutas, então, 2 a 3 porções de frutas por dia, 400 a 600 gramas de legumes por dia, isso também ajuda. Aí eu posso consumir nos lanches da tarde ou manhã uma porção de oleaginosas, nozes, castanha do Pará, amêndoas. Eles são ricos em vitamina E, né? Posso estar fazendo isso. Tem pessoas que, olha só, até para você entender, o consumo até de chocolate faz sentido dentro da saúde hormonal. Como assim? Consumir chocolate? Se você consumir chocolate de 75%, 80%, você vai ter
uma boa fonte de triptofano. E o triptofano vai ajudar a produção hormonal. Por quê? Porque quando eu tenho triptofano adequado, eu tenho serotonina adequada. Quando eu tenho serotonina adequada, eu não vou produzir cortisol em excesso. Cortisol em excesso inflamatório piora a saúde hormonal. Então olha com a relação de consumir um chocolate amargo, isso eu estou falando assim de 20 gramas no dia, já tem um benefício considerável na sua saúde. Então não tem aquela história de não consumir, é o que consumir. Tem um chocolate 80%, você vai ver sem lácteos, sem glúten, isso vai ajudar sim a melhorar a sua saúde. E obviamente eu já vou pegar até um gancho aqui da Magna novamente, está participando, muito bom. Continue participando, todo mundo aí é super bem-vindo, todas as pessoas aqui que estão na live juntos são super bem-vindos e é interessante mandar mensagem. Algumas coisas tendo muita relação com o assunto de hoje, a gente já pega aqui. Então, abacate me causa falta de ar, o que pode ser? Olha, pode ser que você tenha uma alergia alimentar, e esse é um ponto. Excluir os alimentos alergênicos da alimentação é um ponto super importante dentro do processo de otimizar a saúde hormonal por meio da alimentação. Eu vou passar aqui os principais alimentos que costumam inflamar as pessoas. Felipe, quer dizer que só isso causa? Quer dizer que todo mundo tem todos? Não, e não. É muito individual isso, mas você pode tomar por base. Costuma ter muita coisa aqui que eu falo e que as pessoas têm sim uma alergia alimentar e que começa a retirar e começa a entender, fala, nossa, agora para mim melhorou. Então anota aí, ó, os lácteos, como a gente falou, os lácteos eles têm por conta da caseína, é muito comum a alergia alimentar aos lácteos. Aqui não está falando de lactose, sim da caseína. O glúten, por conta da gluteomorfina também, impede a produção hormonal, mas a gente sabe também que tem várias questões. O açúcar, tem pessoas que sim, vão ter o açúcar vai inflamar todo mundo, então isso é óbvio. A gente não pode consumir o açúcar como consome a maioria das pessoas. O café, tem pessoas que têm alergia alimentar ao café, isso é importante saber. Vamos mudar o nome aqui, porque eu sempre corrijo todo mundo quando me manda pergunta, né? Em vez de alergia alimentar, a gente podia falar alergia alimentar tardia, mas eu prefiro falar sensibilidade alimentar, tá bom? O ovo também tem relação, muitas pessoas têm sim a sensibilidade ao ovo. Feijão preto também é comum. Amendoim, repolho e tomate. Algumas pessoas ao abacaxi, e aí tem um grupo também de pessoas que pode ter relação com kiwi, banana e abacate. Então, anota aí, eu vou repetir mais uma vez para você não esquecer nenhum deles. Então, são os lácteos, o glúten, açúcar, café, ovo, feijão preto, amendoim, repolho, tomate, abacate, banana e kiwi. Tá? Espero que você tenha pego. Qualquer coisa, depois você pega novamente. Bom, dentro desse processo, também a gente tem que lembrar de hábitos que estão relacionados com a parte alimentar. Pode ser, mas a gente tem que saber, por exemplo, que o álcool e o tabagismo também dificultam muito o seu corpo de produzir hormônios. Quando você ingere bebida alcoólica e quando você fuma, um ou outro ou os dois, aí pior ainda, né? Você aumenta os níveis de cortisol do seu corpo, você inflama muito o seu organismo. Toda vez que você aumenta o nível de cortisol, você vai diminuir o nível de progesterona, porque a progesterona é matéria-prima do cortisol. Então, mulheres que estão aqui falando hoje para vocês, um dos hormônios mais importantes que vai te ajudar a deixar a pele bonita, o cabelo mais bonito, mais brilhante, você vai ter uma boa noite de sono, chama-se progesterona. E a progesterona é matéria-prima do cortisol. Então, o seu corpo, a primeira coisa que ele quer no dia é sobreviver. Isso tem que estar bem claro. Porque se o seu corpo sobrevive ao dia de hoje, ou ele vê que dá para sobreviver, ele produz hormônio de qualidade.
Se ele vê que não dá, que hoje, por exemplo, você está muito estressada, você está demandando muito de cortisol. Então seu corpo fala assim, opa, eu não sei se eu sobrevivo ao dia de hoje. Então ele pega a progesterona e produz cortisol para o seu corpo conseguir ficar em alerta e estar ativo. Então isso é um ponto super importante da gente comentar. Quando você consome alimentos ricos em açúcar, alimentos inflamatórios, bebe bebida alcoólica e fuma, você vai estar aumentando a demanda por cortisol. E quando você aumenta a demanda por cortisol, você gasta sua progesterona e aí você começa a ter um sintoma pior ainda. Isso é muito importante você saber, porque quando você melhora a sua saúde, a sua alimentação, os seus hábitos, você melhora sim a sua saúde hormonal. Então isso é importante você saber dentro do processo de alimentação. Alimentos inflamatórios vão trazer um prejuízo enorme para você que está buscando uma otimização da saúde hormonal feminina. Certo? Então, pessoal, até aqui tudo bem? Aqui a Lu trouxe um ponto muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês. Um beijo, Lu, para você. Ela perguntou o seguinte: o inhame, ele ajuda na reposição hormonal? Não sei se vocês sabem, mas os hormônios bioidênticos, eles são derivados lá do inhame, tá? E isso daí é um ponto importante, porque muitas se pensavam que, então eu posso consumir inhame e com isso eu estaria melhorando a saúde hormonal. O inhame, ele é muito bom, tá? Ele melhora a saúde intestinal, desinflama o organismo, tem vários benefícios, mas ele não vai servir como reposição hormonal. Mas ele ajuda, sim, dentro do que a gente está falando, na questão de otimizar a saúde hormonal. Mas ele não vai ter um efeito de aumentar os níveis de testosterona, progesterona, enfim, tá bom? A Rose mandou aqui o seguinte, um beijo para você, Rose. Mamas doloridas, pode ser o corpo inflamado? Sim, pode ser o corpo inflamado, pode ser uma deficiência de progesterona, pode ser deficiência de vitamina E. Então lembra que eu falei, nozes, castanha, amêndoas, tem vitamina E. Veja se melhora também com isso, tá? Se isso aqui não tem como, achei que era uma pergunta sobre o tópico de hoje. Daí depois as perguntas que não tem a ver com o tema de hoje, a gente volta depois da caixinha de perguntas e tá tudo certo, tá bom, pessoal? Bom, e para finalizar, eu vou pegar aqui a pergunta da Marisete, que perguntou: cápsula de amora, Miura, e hormônios. Olha, amora, tá? É muito interessante. As berries são interessantes também para utilizar, tá? Tem o chá de amora também, que pode ser feito. É interessante. Chá de camomila ajuda a reduzir cortisol, ajuda na saúde intestinal também. O chá de hortelã ajuda muito na saúde também intestinal. Então tem várias questões que a gente pode estar utilizando. Basicamente, o que a gente tem que entender? A alimentação, quanto mais inflamatória, pior vai ser a sua saúde em todos os quesitos. Na questão hormonal não seria diferente. Então os hormônios que traz o processo de adoecimento, como insulina e cortisol, aumentam a nível exagerado, e os hormônios que vão te dar saúde, que são anti-inflamatórios, como progesterona, testosterona, hormônio tiroidiano e assim por diante, você vai ter esses hormônios baixos. Quando você tem alimentação anti-inflamatória, então que você tira os alimentos alergênicos que eu passei para você, em que você consome gordura de boa qualidade, em que você consome legumes e frutas em quantidade adequada para você ter saúde, por exemplo, 400 gramas a 600 gramas por dia, 2 a 3 porções de frutas, você vai ter uma saúde hormonal otimizada. Óbvio, por que isso é importante? Porque a partir do momento que você for iniciar uma modulação hormonal, que é benéfico para a mulher,
principalmente toda mulher na menopausa, deve ser avaliada até antes, tá? Na menopausa, no climatério, eu já diria, para que você não sofra com os sintomas da menopausa, para que você continue tendo saúde. Não é só questão da menopausa. O hormônio é super importante para sua saúde óssea, para sua saúde cerebral, para sua autoestima, para emagrecimento, para ganho de massa muscular. Várias questões. Várias questões. Então é importante ajustar essa alimentação para que a alimentação otimize a sua saúde hormonal. E otimizando a sua saúde hormonal, você coloque doses menores possíveis de hormônios para que tenha um efeito sinérgico com a sua alimentação. Isso é importante. Então, quando eu consigo ter uma alimentação anti-inflamatória, eu potencializo a minha saúde hormonal e aí eu vou conseguir entender quais as reais deficiências hormonais que eu tenho e com isso iniciar a modulação hormonal mais adequada, com menos efeito colateral, com mais efeito terapêutico. Tá bom? Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a Luciana me mandou se o Dindol ajuda a aumentar a progesterona. Não, mas o Dindol, Dindolmetano, ele ajuda muito na saúde intestinal, no processo de metabolização dos hormônios. Então é interessante sim, é um suplemento que pode ser utilizado 100 a 200 miligramas. Tá bom? Certo, pessoal? Eu achei... deixa eu ver esse aqui. Aqui, ó, a Renata perguntou aqui. Super importante, que eu vi o pessoal falando, boa Renata, e fui buscar a pergunta dela. Quem já teve câncer pode fazer reposição de progesterona? A progesterona tem que ver o que, sim, primeiro questão de câncer. Qual tipo de câncer você teve? Como está agora a saúde? Por quê? Progesterona, pessoal, não é só para câncer, tá? Não é só para útero. Progesterona é importante para o seu sono, progesterona é importante para sua saúde óssea, saúde muscular. A maioria das pessoas que teve câncer atualmente não se deve por questões hormonais, e sim por questões inflamatórias. Tá? Então isso é bem importante saber disso. Por quê? Porque a modulação hormonal ajuda. E a gente sabe hoje em dia que até mesmo com pessoas que já tiveram câncer, avaliar a possibilidade de iniciar uma terapia de reposição hormonal deve ser levantada para que realmente traga o resultado, tá bom? É super importante vocês saberem. E aí aqui, ó, vou finalizar aqui a parte da Drica, ela perguntou da pitaia. Elas falam muito, pitaia é uma ótima fruta, tem nutrientes belíssimos e ajuda, também é uma opção. Como eu falei aqui para vocês, não faz milagre como todas as outras questões, mas tem sim o seu local aí, seu lugar dentro da alimentação anti-inflamatória. É válido também o uso, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar gravada, então não deixe de tirar um print agora dessa tela e me marque e me escreve um recadinho do que você achou da live, se te ajudou. Compartilha no seu history, tá? E depois coloca lá com a frase o que mais você gostou dessa live. Dentro dessa live, o que mais chamou atenção? Ou a mensagem que você quer passar para os outros. Eu conto com a ajuda de vocês e a ideia realmente é trazer o máximo de conteúdo para vocês no tempo que a gente julga necessário, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais.